Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump faz ameaças para ganhar poder negocial. Est-ce que, si vous m'interrogez, je pense que les États-Unis envahiront le Groenland? La réponse est non. Est-ce que nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort? La réponse est oui. Alors, faut-il se laisser intimider? Faut-il se laisser gagner par l'inquiétude? Évidemment que não. Donald Trump não tem escondido as suas ambições territoriais. A poucos dias da tomada de posse, o presidente eleito dos Estados Unidos quer comprar a Groenlândia, voltar a controlar o canal do Panamá e não afasta até o uso da força militar ou económica para atingir esses objetivos. Como se isto não bastasse. Trump quer alterar o nome do Golfo do México para o Golfo da América e não descarta a hipótese da anexação do vizinho Canadá. Esta retórica de um novo imperialismo norte-americano põe em causa a soberania dos Estados, ameaça um país da NATO e estraçalha o direito internacional. O ministro de Negócios Estrangeiros francês disse que não há qualquer possibilidade de a União Europeia permitir que outras nações, sejam elas quais forem, ataquem as suas fronteiras soberanas, como se houve, aliás, no som da abertura deste episódio, e o porta-voz do governo alemão afirmou que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. O mundo já está no rebuliço e o novo inquilino da Casa Branca só toma posse no dia 20. Neste episódio, Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, fala-nos da teoria do louco, que consiste em ameaçar para ganhar poder negocial. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Francisco Pereira Coutinho, bem-vindo a este episódio do P24, analisando as declarações de Donald Trump, começando pela Groenlândia. Já no anterior mandato, o futuro presidente dos Estados Unidos tinha manifestado a intenção de comprar aquele território dinamarquês. Porquê é que esta terra, a terra dos Inuits, continua a ser tão interessante e tão apelativa para os Estados Unidos e concretamente para Donald Trump? Muito obrigado pelo convite. Eu creio que estamos a ter esta discussão porque estamos a falar de Donald Trump. E para Trump as coisas são sempre muito simples. E nos Estados Unidos, uma das decisões que agora retrospectivamente é considerada uma das melhores tomadas pelos políticos americanos foi a compra do Alasca. Porque na altura o Alasca foi comprado no século XIX ao Império Russo, czarista, e na altura muita gente disse que mas que disparate, isto vamos gastar dinheiro num sítio que apenas tem gelo e inuites, e portanto esquimós. E a discussão é a mesma neste momento, não é? Porque se percebeu que o Alasca tem recursos petrolíferos e hidrocarbonetos de enorme importância, e o mesmo se passa hoje em dia cada vez mais com a Groenlândia, especialmente no contexto de alterações climáticas, em que há um degelo, e portanto se estima que será possível explorar na Groenlândia esse tipo de recursos minerais e de hidrocarbonetos. Para além de que o Ártico hoje em dia geopoliticamente tem cada vez mais importância porque novamente as alterações climáticas e o degelo vão permitir a circulação marítima por rotas que até agora estavam essencialmente fechadas a maior parte do ano. E, portanto, essa é que é a razão e com base nesse tal precedente da compra do Alasca que levou Donald Trump já no primeiro mandato a pensar comprar a Groenlândia, porque para ele, se o Alasca foi comprado, então podemos comprar a Groenlândia, porque não é? Ele é um magnata do imobiliário e, portanto, tudo tem um preço. E, portanto, acha que a Dinamarca poderá estar interessada em vender a Groenlândia. A Dinamarca já disse que não está interessada em vender absolutamente nada, e por isso ele ontem veio dizer que vai ameaçar usar meios coercivos económicos e a novidade ontem também militares. Pois, o que está aqui em causa com essa ameaça é algo de completamente novo, até porque a utilização de força contra um Estado-membro da NATO e da União Europeia, alterando as suas fronteiras, desafiando a sua soberania, seria uma guerra dentro da própria NATO. Acha que isso seria possível, seria execuível ou não passa de um estado de espírito? Bem, nós temos de tentar perceber o que é que vai na cabeça de Donald Trump. Se de facto nós temos aqui uma deriva imperialista dos Estados Unidos, no fundo voltando um bocadinho àquilo que os Estados Unidos eram, por exemplo, no século XIX,
Os Estados Unidos conquistaram as Filipinas, por exemplo, Guam, até Cuba, na sequência de uma guerra com a Espanha, não é? Mas enfim, nós achávamos que tudo isto eram delírios do passado, apesar de Vladimir Putin nos ter mostrado em 2022 que as coisas não são exatamente assim, e neste momento na Europa temos um problema de segurança resultante justamente de uma potência revisionista e também imperialista, que é a Federação Russa. E aliás, é por isso que ontem ouvimos Donald Trump dizer que compreendia perfeitamente aquilo que os russos fizeram em 2022, porque ele, na verdade, com este tipo de intenções e declarações, está a fazer algo de muito, muito semelhante. Agora, não sabemos se, por outro lado, e esta é a versão menos problemática daquelas declarações, se isto não é a aplicação daquilo que nas relações internacionais chamamos de a teoria do louco, que é, ele no fundo quer ter acesso à Groenlândia por via negocial e, portanto, quer ir para as mesas de negociações enfim, com uma posição de força, de pressão sobre os seus interlocutores, no caso a Dinamarca, ameaçando-os com o uso de meios coercivos económicos e também militares, para no final conseguir aquilo que quer. E isso acontece com a Dinamarca e o caso da Groenlândia, mas ele ontem falou também da situação do México, que vai até mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, falou também da questão do Canadá, que o Canadá é um aliado que se aproveita dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Esse pedido de declarações, a reunificação do Canal do Panamá, a alteração do nome do Golfo do México para Golfo da América ou até a anexação do Canadá, são declarações tão estapafúrdias que nos remetem perante uma atitude de sarcasmo ou de apreensão. Não sabemos até que ponto é que as devemos encarar. Mas dentro do seu séquito e dentro até do Partido Republicano, isto é um tipo de pensamento que encontra apoiantes e encontra seguidores? Bem, no Partido Republicano clássico, tradicional, seguramente que não é? A questão é que o Donald Trump personifica um movimento de franjas do Partido Republicano que se tornou mainstream e que ganham as eleições, o movimento MAGA, Make America Great Again. E uma das coisas que se achava do movimento MAGA, principalmente de alguns dos seus membros, como por exemplo o vice-presidente Vance, era que era um movimento isolacionista. E de facto há muita gente no movimento MAGA, nos republicanos, que são isolacionistas. Mas não é o caso propriamente de Donald Trump, como vimos ontem, porque esta ideia da América primeiro passa aparentemente por uma possível expansão expansionismo, não é? Sim, que era algo que não... Ou seja, de utilizar a força, não é? Porque já ouvimos muito Trump dizer que não está interessado em guerras, que é um homem de negócios, e por isso é que eu referi há bocado aquela ideia da teoria do louco nas relações internacionais. Ele está, no fundo, a fazer isto para conseguir ganhos negociais mais à frente com os parceiros que vão ter medo e vão ceder às suas pretensões sob pena, porque acham... Mas qual é que é o problema? Para que a teoria do louco funcione, é preciso que estas ameaças sejam tidas como credíveis, e há bocado o Milker referia, mas isto não será apenas sarcasmo? Aliás, ele tenta que não seja, porque os jornalistas perguntaram-nos várias vezes, o senhor está aqui a dizer que vai atacar a Groenlândia, está aqui a dizer que vai atacar o Panamá. O Panamá, noto, não tem exército, portanto ele no fundo está a ameaçar usar a força contra um Estado que constitucionalmente não tem exército. É o caso do Panamá, o caso da Costa Rica, alguns Estados que simplesmente, porque estavam fartos de golpes militares, simplesmente aboliram o exército, têm apenas forças policiais, e portanto é contra o Panamá que ele vem dizer que vai ameaçar usar a força. Agora, este tipo de ameaças, elas na construção mental de Trump, verdadeiramente elas só fazem sentido se os seus interlocutores as considerarem credíveis. E ele ontem, de facto, os jornalistas insistiram muito, mas está mesmo a falar a sério, e ele dizia, estou mesmo a falar a sério, para me levarem a sério, porque eu já não sou apenas um candidato presidencial que diz as coisas tapafúrdias, eu quero mesmo fazer as coisas desta maneira. Aliás, há uma outra coisa que ele diz ontem, que nos diz também a nós respeito aqui em Portugal. Nós podemos ser afetados de duas maneiras. É muito pouco provável que ele use a força contra a Dinamarca. Vamos ser claros, a Dinamarca é um Estado aliado, membro da NATO, e um ataque à Dinamarca levaria a uma obrigação por parte dos Estados europeus de defesa da própria Dinamarca. Sim, Foi isso, por exemplo,
o ministro dos Negócios Estrangeiros francês já disse: nós vamos defender a Dinamarca, vamos defender a Groenlândia. Apesar da Groenlândia não fazer parte da União Europeia, isto é um aspecto importante, porque tiveram lá dois referentes nos anos 80 que eles quiseram sair da União Europeia. Portanto, não é propriamente a fronteira externa da União Europeia, no entanto é território de um Estado que faz parte da União Europeia, que é a Dinamarca. Porque, por exemplo, em França, a Guiana Francesa faz parte da União Europeia, é um departamento francês, como outra província qualquer que os franceses têm no continente europeu, tem também uma província no continente americano. Aliás, o país com quem a França tem uma fronteira mais longa é o Brasil, justamente por causa da Guiana Francesa. Mas, neste caso concreto, a Groenlândia, apesar de não fazer parte da União Europeia, faz parte de um Estado-membro da União Europeia e os franceses disseram que iriam defender a Dinamarca. Agora, isto é problemático para nós em dois planos. Porquê? Porque uma das coisas que o Trump vai fazer, de certeza, e não está necessariamente relacionado com a Groenlândia, é aquilo que ele já prometeu e tem um mandato para fazer, que é uma guerra comercial com o resto do mundo, com o Canadá e com a Europa. Como é que ele vai fazer isso? Aumentando as tarifas. Ele disse ontem especificamente que quer usar meios coercivos contra a Dinamarca. Agora, qual é que é o problema? A Dinamarca faz parte da União Europeia, nós temos uma política comercial comum e qualquer tipo de meios coercivos económicos impostos à Dinamarca vão ter impacto sobre todos os outros Estados. Direto ou indiretamente, claro. E isso, obviamente, é um problema para Portugal. Para além da questão militar, porque, para além de tudo mais, e eu sou professor de Direito Internacional, aquilo que ele fez ontem é proibido pelo Direito Internacional. Portanto, o artigo 2.4 da Carta proíbe a ameaça do uso da força, não é? Aquilo que é dito ontem é deitar por terra séculos e séculos de prática do direito internacional, é tábua rasa de tudo o que até aqui foi construído de uma forma consensual e unânime entre as nações. Não séculos, e este é que é o aspecto interessante, não é? Nós temos a ordem internacional liberal, tal qual a conhecemos, há relativamente pouco tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial. E ela foi criada por quem? Pelos Estados Unidos. Foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos, Stalin, não estava nada interessado em proteger os direitos humanos ou em proibir o uso da força, absolutamente nada. Ele, enfim, foi obrigado, no essencial, a aceitar a ideia da criação das Nações Unidas, sustentada em dois princípios fundamentais. Um é a proibição do uso da força, ou da ameaça do uso da força, e o outro é a proteção internacional dos direitos humanos. E foram os Estados Unidos que promoveram isto a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque a regra no direito internacional, curiosamente, o direito internacional clássico nunca foi essa. Eu há bocado fazia referência, até foi um presidente americano, McKinley, que expandiu os Estados Unidos para as Filipinas, para Guam, para Cuba, justamente usando a força. E os Estados Unidos alargaram o seu território, conquistaram o território aos franceses, aos espanhóis, etc. Portanto, o século XIX foi um século onde, de facto, o direito internacional se reconhecia a lei do mais forte e nós tínhamos tratados internacionais que depois, no fundo, concretizavam aquilo que tinha sido feito por força das armas. Ainda recentemente nós em Portugal tivemos uma discussão, não sei se recorda, sobre a questão da Olivença, que é uma questão que vem dessa altura, não é? Nós perdemos a Olivença para os espanhóis na altura das Guerras das Laranjas, entretanto Napoleão é derrotado e depois temos um congresso internacional que manda a Olivença regressar a Portugal. E isto vem do século XIX, em que, de facto, enfim, os territórios mudavam, as fronteiras mudavam na Europa constantemente e também no resto do mundo por força das armas. Tudo isto acaba a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que, no fundo, vimos dizer que já não é possível usar a força enquanto instrumento da nossa política externa. Ora, tudo aquilo que Trump vem falar ontem é exatamente o oposto de tudo isso. No fundo, ele vai ameaçar a força, ainda por cima é uma potência nuclear, essa é a grande responsabilidade dele. E essa é uma das fortes críticas que nós temos de fazer a Vladimir Putin, não é? Como tudo aquilo que ele tem feito nos últimos anos também na Europa, mas é exatamente o mesmo princípio, não é? Eu vou usar a ameaça do uso da força para ter ganhos na mesa negocial, para aumentar o meu poder económico, para expandir o meu território, e isso é particularmente problemático e hoje, evidentemente, todos nós estamos a tentar perceber o que é que vem aí. A única vantagem de Donald Trump é que é um presidente em segundo mandato. Isso aí, em princípio, não vai conseguir alterar a Constituição, portanto, daqui a 4 anos ele vai ter que sair. Agora, estamos a voltar um bocadinho atrás àquilo que vivemos entre 2017 e 2021. Aliás, Biden, numa das primeiras visitas que faz à Europa, ele diz que a América voltou justamente porque tivemos ali 4 anos de penumbra e é exatamente para aí que vamos caminhar, com uma diferença, que era aquilo que referi há bocado, é que este partido republicano
já está muito mais domado por Donald Trump, que não estava há 8 anos. Ele teve imensas resistências de membros da administração, que ele, entretanto, foi demitindo uns atrás dos outros, que não faziam aquilo que ele queria. Ele de facto, vai ter agora um conjunto de bajuladores, e ninguém pode dizer que não sabe aquilo que ele vem. Ele, em campanha, não mentiu, ele disse estas coisas todas, disse também aos europeus que tinham que pagar a sua própria segurança, que, no fundo, um conjunto de declarações que parecem um bocadinho quase mafiosas, não é? Que quer que nós gastemos 5% do PIB na nossa defesa, quando as discussões na Europa neste momento se falam de 3%, nós em Portugal nem metade disso neste momento estamos a gastar. E, portanto, vai ser muitíssimo difícil gerir este novo inquilino da Casa Branca, de facto. Francisco, para terminar, como é que acha que a União Europeia está a lidar com este novo inquilino da Casa Branca? Está a fazê-lo com tibieza, com perplexidade, não saber como reagir? Neste caso concreto, estas declarações, escutamos reações francesas e alemãs, a União Europeia ficou silenciosa. Isto é sinal de quê? De preocupação? Eu não gostava de estar nas vestes dos líderes europeus neste momento, porque não querem hostilizar Donald Trump, que ainda nem sequer tomou posse, mas ao mesmo tempo também não podem ficar calados perante este tipo de ameaças. E vamos ter a questão ucraniana para resolver já nos próximos meses, porque ontem mais uma vez se percebeu que ele não está interessado em apoiar a Ucrânia, embora ele tenha dado sinais. Ele esteve em Notre-Dame com o presidente Macron recentemente, na inauguração de Notre-Dame, esteve com Zelensky, e parecia estar mais disposto a auxiliar os ucranianos na procura de uma paz justa. Agora, Donald Trump é isto, é errático, é imprevisível, ontem disse aquilo tudo, é muito possível que para a semana diga outra coisa qualquer, e portanto esperam-nos 4 anos caóticos. Eu acho que é muito difícil fazer previsões sobre aquilo que será Donald Trump, mas à luz daquilo que vimos ontem, vamos encontrar episódios destes com imensa regularidade, e isso vai causar um dano enorme às relações internacionais e ao direito internacional, que já estão tão maltratados nos últimos anos, especialmente desde a agressão russa à Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 22. Francisco, obrigado por ter vindo ao P24. Obrigado. Para terminar, depois de 4 anos de espera, Essa de Queiroz já está no panteão. A decisão foi polémica e contestada, mas finalmente o escritor, jornalista e diplomata foi transladado para o Panteão Nacional esta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Inaugurado em 1966, o Panteão honra a memória de portugueses que o país, em diferentes momentos, julgou merecedores da homenagem dos seus concidadãos. O romancista veio agora juntar-se a esta seleta assembleia de portugueses ilustres. Explicamos tudo em público.pt/infografia. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.